Olá! Você é daquelas pessoas que não tem um lugar específico para guardar sua papelada? E que fica maluca quando precisa de um comprovante de pagamento de alguma conta específica, de um documento dos filhos e nunca sabe onde está? Então, vem comigo que nesse vídeo eu vou te mostrar como resolver esse problema de uma vez por todas. Eu sou Elaíse e eu ajudo você a organizar a sua casa de uma forma simples, descomplicada e sem um monte de blá 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 que você ouve e vê por aí. Bora começar! Gente, eu coloquei aqui nessa mesa toda a papelada dessa casa. Então aqui você vai ter, aqui tem contas pagas, contas não pagas, entendeu? Conta água, luz, telefone. Aqui tem documentação de imóvel, aqui tem contrato de aluguel, tem certidões, entendeu? Certidões de filhos, certidão de nascimento, de casamento. Tem de tudo que você pensar nessa papelada aqui, entendeu? Manual de carrinho de bebê, né? Tem manuais aqui de utensílios, de itens de eletrodoméstico e tal. Então aqui tem tudo. O que acontece? Qual é a regra geral para você começar? Jogar tudo fora. Aí você deve falar, meu Deus, Elaíse, você tá louca? Como é que eu vou jogar os documentos tudo fora? Por que a gente fala essa regra geral é jogar tudo fora? Para você ir sem apego, tá? Você vai organizar a sua papelada sem apego. Aqui, em geral, não é para ter nenhum item de cunho emocional, que você tenha qualquer vínculo emocional, certo? Então vamos sem apego nenhum, tá? Então assim, regra geral, jogar tudo fora, tá bom? Depois disso, a gente vai fazer o quê? Foi com esse pensamento que você vai começar a organizar? A gente vai separar em duas categorias. Tá? A primeira categoria são daqueles itens, daqueles papéis, daqueles documentos que você precisa guardar permanentemente, né? Aí entra a certidão de nascimento, de casamento, ou entra a documentação de imóvel, né? Então, são documentos que carteira de trabalho, são documentos que você precisa guardar permanentemente, tá? A primeira categoria. A segunda categoria são de papéis, documentos que você vai precisar guardar por um certo período de tempo, tá? Então, por exemplo, conta de água, de luz, de telefone, internet, que geralmente a gente guarda por um período curto de tempo, né? Normalmente aí 1 ano a gente guarda essa documentação, esse tipo de documento. Então assim, nós vamos começar separando esses documentos. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar, por exemplo, aqui, vou olhar toda essa documentação, toda essa papelada aqui e vou separar, por exemplo, aqui documentação certidões, certidão de casamento, entendeu? Certidão de nascimento dos filhos, toda essa documentação eu vou separando ela. Vou começar a separar e vou colocando post-its nelas para poder eu saber o que está separado, o que é cada um desses bloquinhos, tá? Então eu vou começar a fazer essa divisão, essa separação agora, tá? De item por item, tá bom? Vou olhar cada item desse aqui, vou separar. E aquilo que eu não vou, que tá aqui, que às vezes, por exemplo, eu não preciso mais, eu vou separar também os que vão pro lixo, tá bom? Então eu vou fazer essa parte aqui agora. Vamos fazer juntos isso aqui. Gente, então eu dividi aqui nas duas categorias. Os itens que eu preciso guardar, os documentos que eu preciso guardar permanentemente, né? E aqueles documentos que eu vou guardar por um período de tempo. Ok? Dentre os documentos que eu preciso guardar permanentemente, tá aqui. Eu já fui fazendo fazendo subcategorias deles, tá? Mas aqui o que tem? São as certidões, né? Certidão de nascimento, certidão de casamento, né? Documentos pessoais. Tá aqui. Eu já coloquei um post-it aqui, já subdividindo essa categoria, tá? Então aqui documentos pessoais. Aqui eu separei também documentos que eu vou guardar permanentemente, que é histórico escolar, né, dos meninos, certificado de conclusão de faculdade. Então eu separei como documentos escolares, tá? Outro item que você guarda permanentemente, né? Documentos de imóvel. Então aqui eu separei todos eles aqui, ó, estão todos os documentos de imóvel aqui, ok?
Aqui são documentos de processos, né? Então, tipo, que nesse caso, a batida de carro, então eu tenho o documento do boletim de ocorrência, esses documentos eu vou guardar, né? Porque a gente não sabe o que pode ocorrer lá na frente. Então, assim, tá aqui, são documentos processuais, também vou guardar permanentemente, né? E aqui tem outros documentos de trabalho e tal, que eu também decidi guardar permanentemente, documentos confidenciais aqui. Então, esses são documentos que a gente vai guardar permanentemente. Aqui também você inclui nessa categoria aqui, a sua carteira de trabalho, passaporte, entendeu? Se você tiver documento de PIS, FGTS, com número e tal, você guarda. Porque quando você precisar fazer a consulta, né, você já tem esse documento lá, é só você pegar o número e fazer qualquer tipo de consulta, tá? Essa documentação aqui, eu dividi ela em subcategorias, porque vai facilitar na hora que a gente for guardá-las, tá bom? Agora, de itens que a gente vai guardar por um determinado período de tempo, né? Então, aqui tem procuração, né? Que ela tem um período de validade específico. Então, eu vou guardar essa procuração até a validade dela. Depois da validade dela, eu vou descartar. Certo? Itens de garantia. Então, comprou colchão, filtro, qualquer eletrodoméstico que você tenha comprado, qualquer objeto que você tenha comprado que tenha garantia, você vai guardar ele pelo período da garantia. Terminou a garantia, não tem necessidade de você guardá-lo, né? Aqui, contratos de aluguel, né? Que também tem um período determinado, entendeu? Locação de veículo. Ok? Então, aqui são documentos que você vai guardar por um determinado período de tempo, enquanto estiver no período de validade, tá? As contas a pagar. Gente, as contas a pagar, antigamente, a gente fazia o quê? A gente guardava as contas até 5 anos, né? Mas, de um tempo pra cá, não sei exatamente a data específica, não sei se é 2010, por aí, que começou as próprias concessionárias, por exemplo, elas emitem uma cartinha todo final de ano dizendo que não consta mais débitos anteriores, né? Então, você faz o quê? Eu não preciso ficar guardando essas contas, né, ad eterno, não preciso. Então, assim, o que a gente faz? Você guarda durante um ano, e depois, se você recebe essa carta, ela tá te confirmando que você não deve nada, não tem nenhuma dívida para trás. Então, você guarda só essa cartinha que você recebe da concessionária. Hoje, todas as concessionárias emitem esse tipo, né? Também, por exemplo, as empresas de telefonia também emitem essas cartinhas dizendo que não tem mais débito daquele ano. E aí, você guarda só essa cartinha por mais um ano e assim sucessivamente, tá? Outra coisa com relação a... Isso aqui, essa questão de guardar essas contas ainda é assim, mais pra gente que é um pouco conservador. Porque hoje em dia, você nem precisa muito fazer essa guarda. Hoje em dia, você recebe tudo, você pode digitalizar no celular, entendeu? E montar um arquivo no seu próprio celular com a foto da conta paga, entendeu? E o comprovante, se você paga via débito na sua conta corrente, o comprovante ele vai ficar lá. Você vai ter acesso a esse comprovante a hora que você precisar. Então, assim, não há nem muita necessidade de você guardar isso. Mas se você eu ainda guardo, tá? Eu não guardo mais grampeado o comprovante, porque eu coloco como? Normalmente eu coloco a conta que a conta foi paga, a data, e normalmente eu coloco se foi pago na minha conta, se foi pago na conta de outra pessoa, eu especifico. Tá? Mas assim, hoje não há nem necessidade de a gente guardar isso aqui, tá? Eu ainda guardo, ainda tô um pouquinho conservadora. Mas nem isso aqui há necessidade de a gente guardar. A gente pode digitalizar e montar essa pasta no próprio celular, no smartphone, e o comprovante você tem acesso na sua conta. Coloca a data, coloca pago, dia 12 né? Coloquei pago dia X, do mês X, entendeu? Na minha conta, ou pago dia tal, do mês X, na conta do meu esposo, na conta do meu filho, na conta não sei de quem. Porque você vai saber onde está esse comprovante, tá? Então, assim, mas aqui eu vou guardar, eu guardo ainda, tá? As contas eu guardo, os comprovantes, quando eu preciso, eu pego como eu pago tudo no banco específico, eu sei onde localizá-los, tá bom? Então, as contas eu guardo, e essa aqui é as contas a pagar.
tá? As contas a pagar, eu coloco elas numa subcategoria separada, tá bom? Porque são aquelas contas que ainda precisa que eu tenha alguma ação sobre elas, tá? Aqui também tinha documentos médicos, né? Tinha uns documentos dos meus pais que eu preciso devolver para eles. Então, eu criei aqui uma subcategoria de documentos, papéis que precisam de alguma ação, certo? Então, assim, tem resultado de exame, né? De exame médico e tal, que precisa o quê? Precisa levar no médico. Então, ele precisa de alguma ação. Então, ele não é um item que vai se enquadrar nem para ficar guardado permanentemente, nem que ele tenha um prazo específico. Isso aqui eu preciso ter uma ação sobre ele para poder me desfazer dele em seguida, tá? Então, criei uma subcategoria também para esses itens. E aqui que eu queria mostrar para vocês, olha o tanto de papéis que estavam guardados desnecessariamente, tá? Um tanto de papel que estava guardado, porque a gente chega com resolver um problema, teve um documento, teve um papel que veio, uma certidão que veio que não faz mais sentido, e a gente vai guardando e acaba que a gente não resolve esse acúmulo, né? Então olha o tanto aqui que esse aqui é tudo lixo, tá bom? Então depois que a gente fez isso, que a gente fez essa divisão, essa separação, né? A gente categorizou os itens que vão ficar, como eles vão ficar. Nós vamos agora guardar esses documentos, esses papéis. Como é que a gente vai fazer isso? E aí tem várias formas, tá? Você pode utilizar pastas normais, tá? Essas pastas aqui, qual o problema delas às vezes? Essa questão desse elástico que eles normalmente estragam, tá? E às vezes você vai entulhando eles aqui, enchendo de coisa, e o elástico vai estragando, certo? Então, de preferência, por exemplo, documentos de imóveis, que são, né, às vezes é muito, ou contratos e tal, você pega aquela que ela é um pouquinho mais larga aqui, para evitar de que o elástico vai estragando. Porque esse elástico aqui, ele vai estragando, porque a gente vai, tipo, colocando papéis acima do que a pasta é feita para suportar, tá? Então, assim, você pode colocar, por exemplo, você pode usar essas pastas, pode usar essas pastinhas abertas aqui também, entendeu? E aí você pode colocar aqui na frente, escrito a caneta mesmo, e no papelzinho, coloca durex os documentos, o nome dos documentos que estão aqui dentro. Então, por exemplo, aqui tem documentos escolares. Você faz uma etiquetazinha, coloca aqui, entendeu? E aí, dessa forma, gente, não precisa aqui, o negócio não vai ficar bonito, não. Aqui o negócio vai ficar organizado, ficar fácil para você utilizar, tá? Você pode pegar todos eles, compra pasta de cores diferentes, né? Compra pasta de cores diferentes para você facilitar na hora de você pegar a documentação específica, certo? Então, o que você pode fazer? Você pode comprar pastas se essa for sua escolha, você pode comprar pastas de cores diferentes, entendeu? E colocar os documentos, colocar a etiqueta, entendeu? E guardar numa caixa, não tem problema. Porque na hora que você precisar, você vai, por exemplo, eu preciso dos documentos escolares, por exemplo. Você vai ter a pasta já específica, então você vai simplesmente tirar aquela pasta e já pegar o documento ali. Você não vai ficar desesperada procurando em outras pastas, não, já vai estar ali descrito e tal, bem fácil. Simples e fácil. Outra opção que eu queria mostrar para vocês, que é a que eu utilizo, é essa pasta aqui, que contém essas pastas suspensas, certo? O que acontece? Aqui dentro, você faz o quê? Você coloca a etiqueta aqui também, com o nome dos itens, né, dos documentos que vão estar nessa pasta específica. E aí aqui você vai ter essa facilidade. Você vai colocar aqui a documentação, vai escrever aqui documentos confidenciais, por exemplo. Você vai colocar aqui, na hora que você for pegar, você vai só procurar, olhar a documentação que você precisa e pronto. Você vai pegar, ó. É muito prático. Essas pastas suspensas, elas vendem separadamente e às vezes você não tem dentro do seu... Não tem espaço na sua casa, às vezes você não tem um móvel específico para você guardar. E tem uns carrinhos que vende que você coloca essas pastas suspensas, tá? Tem uns carrinhos que vende papelaria
e acho que nessas lojas como Leroy também deve ter. Você compra as pastas suspensas separadamente e você vai colocando nesse carrinho. Eu vou ver se eu deixo uma foto desse carrinho no final do vídeo, tá? Então, assim, é outra forma, que é a forma que eu utilizo, que fica super prática, tá bom? E nada impede que, por exemplo, aqui dentro, por exemplo, os documentos, os papéis de garantia, né? Por exemplo, eu não quero que eles fiquem soltos aqui dentro dessa pasta. Eu posso colocar eles dentro de uma pastinha dessas transparentes, entendeu? E escrever aqui dentro e colocar aqui. Não tem problema nenhum também, tá bom? Então, assim, o que a gente vai fazer agora? Eu vou organizar aqui, etiquetar e mostrar pra vocês. Essa aqui dentro tem 12 pastas suspensas, tá? Então vai sobrar espaço. Não tava tendo espaço para toda a documentação que eu tinha, toda a papelada. Agora acho que vai sobrar espaço. Então eu vou montar aqui direitinho e mostrar pra vocês como é que fica, tá bom? Gente, então eu terminei de organizar aqui, tá? O último item aqui, garantias, tá bom? E vou colocar aqui tô colocando aqui dentro dessa pasta. Aí, tem como aproximar aqui pra mostrar? Olha como é que ficou, ó, gente. Não sei se dá pra vocês verem. Eu vou até refazer uma fala minha. Eu tinha colocado lá contas pagas 2 vezes. Eu tinha falado alguma coisa nesse sentido. Então, assim, o que eu arquivo aqui nessa pasta são as contas pagas, tá bom? E eu vou mostrar pra vocês como é que onde que eu deixo as contas a pagar, tá bom? Então, aqui, ó, contas pagas, contratos, procuração, tá? Fiz toda fiz a categorização e depois subcategorizei esses documentos, esses papéis, ok? E aí, gente, aqueles itens lá que eu tinha colocado que precisava de alguma ação, eu classifiquei eles aqui como pendências, tá? Que são aqueles documentos que eu tinha falado pra vocês. Documentação dos meus pais, que eu tenho que devolver. Então, exames médicos eu coloquei como pendências, que são uma papelada que precisa que eu tenha alguma ação sobre ela pra poder ela sair daqui. Tá bom? Outra coisa que eu queria falar com vocês é sobre a documentação que a gente vai juntando durante o ano para poder fazer a declaração de imposto de renda, né? Então, comprovante de nota fiscal, de médico, essas documentação que a gente vai juntando, né? Material escolar, a gente vai juntando durante o ano para poder fazer a declaração de imposto de renda no ano seguinte. Como eu faço? Eu não montei uma pasta para isso porque eu faço isso no celular, né? Então eu crio dentro do meu e-mail, eu crio uma pasta lá específica e tudo quanto que é nota fiscal, comprovante de pagamento de faculdade, de escola, eu vou colocando dentro dessa pasta no e-mail mesmo, né? Mas você tem essa opção, se você imprime e tem essa documentação impressa, você tem você cria uma pasta também com essa subcategoria, né? Colocando documentos para declaração de imposto de renda, né? Documentação para imposto de renda, e você vai juntando elas aqui. E aí, depois que você fizer a declaração de imposto de renda, você espera. Normalmente essa documentação você guarda ela por um período maior, tá? Porque a Receita pode demorar um tempo para poder te chamar para comprovar alguma coisa lá na frente. Então, essa é uma documentação que eu sugiro você guardar ela aí por uns 5 anos, tá? Então, assim, se você quer guardar essa documentação fisicamente, não digitalmente, você cria uma pasta e coloca a documentação para imposto de renda. E aí você pode fazer o quê? Dentro, você pode pegar uma pasta suspensa dessa, colocar documentação para imposto de renda, e aí dentro dela, se você vai guardar por algum tempo, né, por uns 5 anos você vai aceitar essa dica, você pode fazer o quê? Colocar pastinhas dentro, entendeu? Essas pastinhas simples mesmo. E aí você colocar documentação 2020, documentação 2021, e você vai colocando só por ano, porque facilita na hora de se você precisar, né, caso o Leão queira alguma justificativa mais na frente, tá bom? Então, assim, outra coisa que eu queria falar com vocês, nessas pastas aqui, ela já vem essas etiquetinhas com os plásticozinhos aqui, então é só você colocar, nem precisa fazer essa etiquetação aqui, igual eu fiz, tá? Aqui eu usei uma etiquetadora, porque eu tenho, né, uma etiquetadora, você poderia fazer escrita à mão mesmo e colar com durex, ou você pode usar essa própria etiquetinha que vem aqui para você colocar a descrição na pasta, tá bom? Então, gente, aí para finalizar, as contas a pagar,
Como é que eu faço? Eu não coloco elas aqui dentro, tá? Eu deixo elas próximo a essa pasta, mas eu não coloco aqui dentro porque eu coloco numa pasta separada. Entendeu? Porque são contas que você paga dentro do mês ali. Então eu deixo elas numa pasta separada, num lugar visível, para poder não perder a data de vencimento e tal. O ideal é que se você faz esses pagamentos via débito em conta, chegou, você já agenda os pagamentos para a data do vencimento e já coloca aqui. Tá bom? E já coloca em contas pagas lá, data de pagamento e pronto. Depois você só confere se deu ok, está tudo pago certo, beleza? E você não precisa ter essa pasta. Eu utilizo essa aqui com contas a pagar e deixo ela no local visível durante o mês, entendeu? E quando vou pagando as contas, vou arquivando e vou deixando as que estão a vencer aqui dentro. É assim que eu faço. Beleza? Então, gente, eu espero que vocês gostem do vídeo, que tenha sido útil para vocês, tá? A ideia aqui é explicar o mais detalhado possível como você pode fazer isso no seu dia a dia, tá bom? Então, espero que você organize sua papelada, comenta aqui, deixa aqui o seu comentário, se você fez a sua organização, o que você achou, tá bom? E na próxima semana a gente tem vídeo novo falando de algum outro assunto. Se vocês quiserem sugerir um assunto para eu estar falando de vocês relacionado à organização, deixa aqui nos comentários também, tá bom? Então é isso, boa organização para vocês, tá bom? Tchau, até o próximo vídeo.